Questão 4. O texto, no caso, o texto que usamos para responder a questão 3, né, mostra uma situação em que a linguagem usada é inadequada ao contexto. Então, aquele texto que nós lemos, a questão 3, em que o jogador utilizou uma linguagem bastante rebuscada, formal, naquele contexto, é considerado inadequado. Considerando as diferenças entre língua oral e língua escrita, assinale a opção que representa também uma inadequação da linguagem usada ao contexto. Ok. Para responder questões como essas, primeiramente, é bom destacar palavras como essa, inadequado. Outras questões poderia estar colocado como exceto, ou seja, uma das opções abaixo, no caso, está inadequada, estará errada e todas estarão corretas. Eu gosto de colocar esse quadrado dessa forma, que na minha cabeça eu tenho que entender que tem no caso, 4 questões certas e uma vai estar errado. Então, ao responder a questão, já tenho isso em mente. Agora, perceba, o texto que foi trabalhado e também nessa questão fala entre as diferenças entre a língua oral e a língua escrita. E também sobre a ideia de adequação ou não da linguagem. Em um contexto, por ser mais formal, eu vou usar uma linguagem mais, vamos colocar assim, correta, polida. Uma linguagem escrita pode não ser da mesma forma que estará sendo feita uma linguagem oral. Essa é a ideia da questão. Sendo assim, quais dessas questões estará correta? Ok. Primeiramente, a letra A. O carro bateu e capotou, mas não deu para ver direito. Qual é o contexto, a situação disso? Então temos um pedestre, alguém que estava na rua, próximo, que assistiu ao acidente e comenta com outra pessoa que vai passando. Essa linguagem, com esse contexto, está correto? A mim me parece correto, ok? Porque o contexto, como eu falei, bate tanto com a linguagem que foi feita, que é uma linguagem mais oral, como se fala no dia a dia, podemos colocar assim, e, e a situação. Então, essa questão A me parece correta. Vou pôr uma interrogação dela porque eu não sei ainda. Vamos ver as outras respostas. Letra B. E aí, ô meu, como vai essa força? Um jovem que fala para um amigo. Ok, essa ideia de ô meu, como vai essa força? Uh, não me parece muito uma gíria que eu uso bastante, né? Mas, assim, é uma gíria, ok? Que é uma palavra, uma expressão que é usado no dia a dia, de maneira informal, no cotidiano. Aparentemente, me parece correto, ok? Então, vamos colocar uma interrogação. Parece correto. Então, vamos pôr uma interrogação aqui. Letra C. Só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma observação. Certo. Alguém comenta em uma reunião de trabalho. Veja, só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma observação. Eu posso imaginar uma reunião, pessoas reunidas, discutindo uma questão, uma coisa, um problema ou um projeto a ser executado, e a pessoa usa esse tipo de linguagem. Me parece correto. Não acho que esteja tão errado assim. Então, vamos colocar uma interrogação aqui, porque eu ainda não sei a resposta. Agora, letra D. Venho manifestar meu interesse em candidatar-me ao cargo de secretaria executiva desta conceituada empresa. Essa é a frase, né? E qual o contexto dela? Alguém que escreve uma carta candidatando-se a um emprego. Certo. Talvez hoje a ideia de escrever uma carta, colocar no Correios, enviar para uma pessoa, não me parece tão usual assim. Provavelmente a pessoa iria enviar um e-mail, uma mensagem digitada, mas ainda assim,
ao fazer um pedido, no caso, uma solicitação para ocupar um cargo, usar uma linguagem mais correta, mais polida, me parece mais correto, ou adequado, no caso. Letra D parece correta, eu não vejo um problema na situação em relação à linguagem empregada. Então, vamos pôr uma interrogação aqui nela. Agora, vamos ver. Letra E. Porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de termos, no futuro próximo, muita pouca comida nos lares brasileiros. Ok. Temos um professor ao contexto universitário em um congresso internacional. Vamos imaginar a situação. Então temos um professor universitário, hipotético, né? E ele vai, vamos colocar assim, manda essa braba. Porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de termos, num futuro próximo, muito pouca comida nos lares brasileiros. Assim, é um congresso internacional, pessoas de vários locais ouvindo essa discussão, no caso, e a frase, vamos colocar assim, tem alguns problemas. Vou destacar apenas um aqui, esse agente e depois agente. Assim, é uma linguagem ligada ao dia a dia, uma gíria, ok? Também esse muito pouca comida. Então, assim, essa linguagem não parece tão coerente assim para o contexto em que está acontecendo e a frase que foi falada no caso. Sendo assim, a letra E me parece não está, das opções que temos abaixo, não parece ser a mais adequada, ou seja, é a opção que nós estamos procurando. Sendo assim, letra E, a resposta inadequada que está errada. Então é isso, fiquem bem e até o próximo vídeo.